Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 3, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: mais progressos em direção à Filadélfia. Meta de hoje: leitura nas páginas 24 a 27. Condição necessária e condição suficiente. Uma vez estabelecida a base da localidade, ainda faltava a visão de que a palavra profética estabelece o governo da igreja na prática. Para entendermos a revelação que Watchman Nee recebeu, utilizarei dois conceitos da lógica proporcional, denominados condição necessária e condição suficiente. Ao se desenvolver um teorema algébrico, apresenta-se uma tese e sua demonstração com o fim de provar sua veracidade. Essa comprovação envolve as condições necessárias e suficientes. Às vezes, a condição necessária é difícil de achar e, mesmo quando encontrada, pode não ser suficiente para a comprovação da tese. Em analogia, a necessidade de a igreja estar firmada na base da localidade, revelada por meio de Watchman Nee, é uma condição necessária para obtermos a realidade da igreja em Filadélfia e recebermos a palavra profética. Contudo, não é uma condição suficiente para estabelecer o limite do governo de Deus na igreja. Damos graças ao Senhor pelo grande avanço alcançado por meio desse servo. Porém, em nossos dias, o Senhor revelou que a igreja, como corpo de Cristo, engloba todas as igrejas na terra, mesmo estando separados pelos limites físicos das cidades onde residem os santos. Hoje, o governo de Cristo sobre a igreja ocorre de forma prática para com todas as igrejas na terra, por meio da palavra profética. Assim, caminhamos juntos em toda a terra, sendo direcionados pela palavra de comando dada pelos apóstolos. Eu louvo o Senhor pelos momentos que estamos vivendo. Muitos irmãos no passado sofreram até morte para que chegássemos a esta condição maravilhosa. Hoje recebemos a palavra que sai da boca de Deus. Temos esse privilégio. Estamos vendo com nossos próprios olhos o que a palavra tem feito entre nós, executando a obra de Deus e levando as igrejas nas cidades a avançar como um só corpo na terra. Porém, essa visão não é para nos orgulharmos. Eu diria que somos os trabalhadores mais indignos, os menos qualificados em relação àqueles que nos precederam. Fomos chamados das encruzilhadas, éramos cegos, paralíticos e inúteis. Mateus capítulo 22, versículos do 8 ao 9. Mas por sua misericórdia, o Senhor está nos usando. Vamos manter a humildade, seguindo em frente e cumprindo a vontade do Senhor para trazê-lo de volta. Sujeitar-nos a Deus para ser edificados. Levando em conta que devemos reconhecer nossa condição diante das revelações que o Senhor nos tem dado como igreja, nos últimos dias fomos muito iluminados com a leitura do livro de Jó. Sendo assim, faz as pazes com Deus, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificados. Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitareis ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir, que possuís as pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Jó, capítulo 22, versículos do 21 ao 25, versão King James atualizada. Fazemos as pazes com Deus quando nos sujeitamos a Ele, a sua palavra de ordem, de comando. Quando fazemos isso, a prosperidade nos alcança. Essa palavra é a palavra profética falada entre nós. Por um lado, nós temos a palavra escrita, registrada na Bíblia. Por outro, baseado na própria Bíblia, nós temos o falar que vem da boca de Deus, que nos traz orientação. Os versículos citados acima também nos revelam que é o próprio Senhor que irá edificar a igreja, pois Ele é o Todo-Poderoso. Mateus 16, 18. Nós somos apenas ministros da nova aliança que não tem capacidade própria e ministros segundo o Espírito e não segundo a letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 5 ao 6. Imersão refinada. Um caminho para fazer a palavra circular entre nós. Um caminho que nos tem ajudado é a prática da imersão refinada, que nos tira da superficialidade e nos leva a penetrar com mais profundidade no sentimento de Deus. Nessa prática, tomamos a transcrição da palavra profética, geralmente disponibilizada no panfleto Imersão Diária na Palavra Profética, e buscamos a luz espiritual do que lemos, a direção a ser executada e a demonstração a ser aplicada em nossa vida. Também podemos criar um pequeno grito de guerra usando o conteúdo extraído e, ao final, escrevermos uma oração.
Ao praticar isso ao longo do dia, receberemos o suprimento da palavra que nos fortalecerá e nos encherá da realidade de Cristo.